Os preços da soja voltaram a cair forte nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. Inclusive, a gente separou as cotações aqui para começar esse boletim já com essas informações para, na sequência, a gente entender esses movimentos. Números na tela para você ver como é que está a Bolsa de Chicago para a soja nesse momento. O março, 13 dólares e 42 centes por bushel, perdendo 27,5 pontos. O maio, 13 dólares e 42, caindo 26 pontos mais 75. O agosto, 12,80, com uma baixa de 30 pontos e meio. E o setembro vale 11 dólares e 88, caindo 30 pontos. Esse recuo dessa sexta-feira, ele vem acompanhando uma baixa bastante intensa que foi registrada durante toda essa semana. Nós tivemos aí algumas informações, algumas condições de melhora de chuvas na América do Sul, alguns outros fundamentos aparecendo, posição dos fundos de investimento, mas para a gente entender realmente o que motiva essas baixas tão intensas e consecutivas, depois de altas tão fortes, a gente convidou para conversar conosco nessa manhã de sexta-feira Lione Severo, diretor do Simconsult e, como eu costumo dizer, um dos maiores especialistas de soja do mercado brasileiro. Lione, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Leones, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava definindo aqui os rumos da nossa entrevista e o senhor me pontuou uma situação importante. O senhor falou, Carlinha, vamos conversar sobre a estrutura do mercado. Ou seja, essas baixas que nós estamos observando nessa manhã de sexta-feira e que já vimos, portanto, nos últimos dias, elas têm motivo e fazem parte do movimento natural do mercado? Fazem, até porque o mês de janeiro tem esse roteiro, não é? O mês de janeiro sempre desembarca muito contrato de derivativos, vamos dizer assim, construídos no mês de dezembro, que é o mês de alta. Mas é assim, Carla, o mercado, a gente sabe que tem um déficit, né? Os americanos já se aproximam de comprometer 95% da safra. O Brasil se aproxima dos 70%. O Brasil tem vendido muita soja nessa escalada, essa espiral de alta. Então, nós, com essa velocidade das vendas americanas e até da brasileira, nós podemos imaginar que o mundo tem um déficit de oferta, não é, em relação ao consumo, porque faltam 7 meses para terminar a safra americana, o ano safra americano, e não vai ter o produto para concorrer durante esse período. Isso é uma coisa. A outra coisa que precisa, né? Como hoje por hoje o estoque seria negativo. O que precisa, então? Precisa racionar o consumo para reabilitar o estoque, porque não existe estoque negativo, né? Então tem que haver uma contenção do consumo a ponto de ter alguma reserva de estoque que até atualmente não tem. Como é que isso acontece? O racionamento acontece da seguinte maneira. O que tem que racionar é os produtos, né? O farelo, principalmente o óleo. O preço da soja, do grão, tem que subir tanto que o somatório do preço dos produtos que compõem o preço do grão não seja suficiente para pagar o custo desse grão, não é? Então, o racionamento se expressa por aí. E o que aconteceu? O mercado ganhou velocidade, os preços ganharam velocidade exatamente em busca do racionamento, né? Então, fez parte, porque é assim que acontece sempre. Entretanto, tem o outro lado do mercado, que o mercado é uma dicotomia, tem o mercado de derivativos e o mercado físico. Entretanto, o outro lado do mercado, que é o mercado de derivativos, que atua do preço sobre o preço, enquanto que nós, do mercado físico, atuamos do produto, o preço pelo produto, não é? Então, eles visualizando essa condição, foram naturalmente que realizar essas posições para obter resultado. Isso faz parte também, é o negócio deles. Mas o que está acontecendo com isso? É que eles estão evitando o racionamento, porque à medida que eles atuam dessa maneira no mercado, eles destroem a capacidade de racionar. Porque o racionamento é exatamente a necessidade de destruir o processamento industrial, né? Tem que ser destruído. E os fundos nessa competição, né, esses derivativos, especuladores, nessa competição do preço pelo preço, eles naturalmente que atuam de forma diversa da necessidade do mercado fazer esse racionamento. Deu para entender? Sim, sim. Agora, a partir do momento que eles agem dessa forma,
o equilíbrio, portanto, que já está talvez desequilibrado, né? Ou a relação de oferta e demanda que está desequilibrada, fica ainda mais desequilibrada, portanto, né, Leônidas? Porque esse racionamento não aconteceu e caso os preços continuem caindo, daí mesmo que não vai acontecer. É mais ou menos isso, em resumo, que o senhor está tentando nos explicar. Pelo bem ou pelo mal tem que acontecer o racionamento. Pelo bem, eu digo assim, é o mercado construir o racionamento como vinha preparando, não é? E da outra maneira, como está acontecendo agora, que os fundos venderam 2/3 de suas posições, ele vai acontecer porque não vai ter mais soja no mercado para consumir e o preço vai subir, não é? Então, de duas umas, ou o mercado, os preços sobem pelo bem, construindo o racionamento, né, de maneira saudável, ou o mercado sobe porque não vai ter produto para atender a necessidade de suprimento interno, seja dos Estados Unidos, seja até do Brasil, provavelmente. Então, os americanos estão torcendo de uma maneira assim, ó, que os preços lá subam, que o preço da soja brasileira caia bastante para que os chineses devolvam a soja que compraram, que isso não vai acontecer, porque já está quase tudo embarcado, e que a soja brasileira caia tanto para que eles possam comprar soja brasileira, porque o racionamento, a escassez soberana nos Estados Unidos é iminente, é reconhecida por todo o mercado. Né? Então, vai acontecer. A questão toda é que o pessoal fica preocupado, porque agora o mercado está fazendo uma correção, mas essa correção aí é de novos investidores, especuladores, que viram uma chance de fazer resultado em cima do preço pelo preço desses ativos e estão fazendo o seu negócio. Agora, logo, logo, isso aí vai secar, porque vai drenar a oferta do produto, porque sem a negociação do produto não existe derivativo, né? O produto é o fundamento de tudo. Então, daqui a pouco drena, seca a oferta e não tem o que vender mais também de derivativo, tem que comprar. Leônidas, diante dessa condição, qual o próximo passo natural que o mercado tomaria frente a isso? Essa escassez soberana nos Estados Unidos é evidente e reconhecida pelo mercado. A oferta da América do Sul será menor do que inicialmente esperado, apesar do que a gente está observando agora de algumas melhoras de chuvas e tudo mais. E é sabido que as próximas safras ainda serão insuficientes para equilibrar esse cenário de oferta e demanda. O senhor também já veio alertando a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas em torno disso. Qual é o próximo passo natural que o mercado daria num cenário como esse? Bem, cara, a gente tem que fazer uma referência voltando um pouco ao passado, tá? Dos últimos 5 anos, até mais, os preços da soja cotados na Bolsa de Chicago foram governados pelo real brasileiro e pelo rublo. Até o CME fez uma reportagem sobre isso. O que aconteceu? Houve uma pressão muito acentuada dos preços em dólares, que expandiu o consumo daqueles países que compram em dólares, né? Certamente que sim. E também inibiu, né, o avanço de plantio em muitas regiões. Quer dizer, houve essa combinação. E o que mais que aconteceu? Houve a desvalorização do dólar, que está bastante acentuada, né? Saiu de 103, o dólar index saiu de 103 para 90. E, de outro lado, isso também foi apontado pela CME, que os chineses valorizaram 10% o yuan. Isso significa o quê? Que os chineses estão comprando, importando produtos, estão importando muito forte, com um desconto de 20% sobre o que pagaram no ano passado. Então, essa é a expansão da demanda, até porque a China tem uma expansão de demanda estupenda, recuperou os rebanhos, não é? No ano passado, a China concluiu o ano com importação de 100 milhões e 330 mil toneladas, mas ninguém se deu conta que tinha 10 milhões e 800 mil toneladas viajando em direção à China, que não chegou dentro do ano do calendário, mas essa soja já não existe também aqui nos países exportadores, entendeu? Então, se for computar esse número, a China teria importado 111 milhões de toneladas. Não é bem assim o cálculo, não é? Mas é mais ou menos isso. Porque essa oferta já não existe mais aqui no Ocidente, né, nos países exportadores. Isso é uma situação que
o pessoal não, o mercado é muito sábio, né? Ele tem suas matrizes de equilíbrio de oferta e demanda. Sempre que há uma situação assim de provável escassez, ele se adequa, ele se equilibra. Mas esse evento, vamos dizer, essa artificialidade dos preços em dólares que ganhou através da desvalorização do real e através do rublo russo, né, pelo trigo, isso aí desencadeou esse movimento de escassez ao redor do mundo, que é uma escassez soberana que não acontece desde o início dos anos 70. Leones, obrigatoriamente os preços vão ter que voltar a subir na Bolsa de Chicago e vão buscar patamares mais altos do que se observava antes dessas últimas baixas? Obrigatoriamente, sim. E não deverá demorar muito, porque não tem mais produto, né? O fundamento de tudo é o produto. Se não existe o produto, o preço sobe. Isso é uma lei natural, né? Lei universal da oferta e demanda, que não se tem muito o que explicar nem o que explorar. Isso é naturalmente uma situação que vai acontecer. Agora, o brasileiro fica muito nervoso com essas quedas, acha que Chicago pode cair, ninguém cai abaixo do que pode, né? Então nós temos que ter um pouco de calma, porque o mercado também se constrói no tempo. Essa aceleração também não coincidiu né, vamos dizer, o pessoal acha que não existe distância, não existe todo esse movimento de logística, distância, até chegar no consumo, processar. Esse é o mercado de consumo que é o maior mercado do mundo, né, que é o mercado que sustenta a humanidade, né, e o maior mercado de consumo do mundo é o estômago humano, não tem outro. Então, a gente tem que pensar que essa velocidade também foi muito acelerada, que ela tinha um objetivo, que era fazer a contenção do consumo. Mas ela na verdade, saiu fora do trilho com relação à parcimônia do consumo, entendeu? Porque o consumo tem seu tempo de adquirir o produto e conduzir e carregar ele na logística através dos navios até os centros destinos, né, de consumo, e houve esse desencaixe. E esse desencaixe aí deu esse aproveitamento para os especuladores fazerem essa festinha que eles estão fazendo. Leones, que patamares de preços provocariam um efetivo racionamento da demanda nesse momento, diante do atual quadro de déficit de oferta que a gente tem? Cara, esse número não existe. Depois do advento da China como o maior consumidor do mundo, e principalmente pelo poder aquisitivo dos chineses, esse número não existia. Existia nos anos 70, que a gente vendia para os europeus, chegava num ponto, eles paravam de comprar. Mas o chinês não pode parar de comprar e também tem dinheiro para continuar comprando, né? Até porque, como eu falei, estão comprando produto com desconto de 20% sobre o que pagaram no ano passado e nos anos anteriores, porque essa valorização do yuan, que saiu de 7,14 para 6,46, é uma coisa que não acontecia na China, eu nunca vi isso. Na verdade, eu nunca vi uma valorização tão grande do yuan. E o dólar americano, né, o que aconteceu? Esses estímulos, né, de expansão monetária, né, que atrapalha todas as contas da economia e essa gera inflação. E a recorrência para se abrigar da inflação são exatamente as commodities, né? Então, houve esse movimento, o movimento foi acelerado, tinha um objetivo nobre, que era conter o consumo, mas foi desarmado pela indústria de derivativos que atua no preço sobre o preço. Tá. Leones, como você mesmo colocou, né? A gente olha uma preocupação muito agressiva, muito forte dos produtores brasileiros quando a gente vê uma movimentação como essa, que já acumula aí um ganho considerável nessa semana para os preços, né? Como é que o produtor brasileiro, o participante brasileiro do mercado de soja, que hoje tem uma complexidade tão profunda e global, ele tem que ler o mercado nesse momento, né? Como é que a gente pode, se esse é o melhor termo, a gente pode ensinar o produtor ou o participante desse mercado a ler este movimento com tranquilidade e entender que trata-se de uma situação temporária, justamente por conta desse cenário muito mais amplo do que esses movimentos diários da Bolsa de Chicago?
Na verdade, o nosso mercado é administrado pela Bolsa de Derivativos, né? Todas as literaturas que chegam a nós e todos os comentários é uma repetição do que eles divulgam no mundo. E eles, naturalmente, que atuam diferente do mercado físico, que não lhes compete, inclusive. O negócio deles é atuar sobre o mercado que representa, de contratos que representam mercadorias, que são papers, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o produtor brasileiro precisa fazer é ter essa consciência, né? O grande problema de ter essa insegurança é a falta de conhecimento, né? É a falta de conhecimento porque ele é torpedeado diariamente com informações que não são do seu fundamento, e então ele naturalmente que não tem essa resiliência para suportar e não entregar a sua oferta da maneira que tem que entregar. Isso é uma coisa que a gente tem discutido, né? Mas está melhorando, a gente vai chegar lá. Ainda hoje, por hoje, a gente vende a nossa soja $30 mais barato que o mercado internacional. Então, essa condição, o Brasil também tem muitas vantagens, né? O Brasil é a melhor agricultura do mundo, né? De taxa de retorno. Então, também tem as suas conveniências, não é? Mas é só uma adequação entre o conhecimento, não é? Que conhecimento é uma informação experimentada, né? Eu que fui trader internacional em muitos ambientes, naturalmente que percorri todos esses caminhos, então tem alguma segurança para falar sobre essas coisas, sobre, né, os fatores eventuais, fatores fundamentais, o que o mercado físico constrói através dos fundamentos, que o pessoal confunde muito também, fundamentos, as medidas mais nobres, como dogmas, né, da relação de oferta e demanda. Os fatores eventuais são administrados pela indústria de derivativos que são produzidos por essa função, né? Eles são produzidos para estabilizar os mercados, para ele tirar proveito e fazer suas negociações de papers. Então, isso aí é bastante fácil da gente, vamos dizer assim, avaliar, não é? E agora, isso é um fundamento que existe, sempre existiu, não é uma relação que sempre existiu e vai continuar existindo. Agora, o produtor brasileiro tem que saber diferenciar o que é o mercado físico de produto e o que é o mercado especulativo, né? Essa é a condição que a gente vai melhorar e o mercado também tem roteiros, porque todos os seres humanos têm roteiros. Esse roteiro que eu falei é da matriz do mercado, matriz histórica do mercado, que o mês de janeiro é sempre um mês frouxo. Depois vai na direção de março, que provavelmente a gente vai ter um preço muito mais alto que esse que estamos tendo hoje. Liones, como é que é a sua avaliação neste momento do atual quadro de oferta de soja no mundo, considerando sempre essa necessidade da gente observar também os mercados de farelo e óleo? O senhor sempre fala que são indissociáveis, né, o grão, o farelo e o óleo, olhando nesse âmbito global. Se a gente olha para o quadro de oferta, como é que é a sua avaliação hoje, Liones, diante do que a gente já tem planejado aí, pelo menos para a safra 21-22 dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, no ano passado, perdeu 10 milhões de toneladas. No ano retrasado, tinha perdido também alguma coisa com 20 milhões de toneladas. Quer dizer, isso aí foi um furo que deu na integridade da oferta, né? E, por exemplo, por que vai faltar soja nos Estados Unidos? Porque eles produziram 113 milhões, estão exportando 60 e processando 60, são 120. Mais 3 procedimentos são 123. Então, desde já tem um furo de 10 milhões de toneladas, isso se não continuarem... Porque a China vai continuar comprando lá e tem comprado, essa noite comprou de novo, tem comprado muita soja, principalmente para a safra nova. E agora, nos últimos dias, cobriu muito de janeiro e fevereiro pelo atraso do Brasil, né? Mas é um mercado extremamente demandado. A China compra milho também nos Estados Unidos, sorgo, trigo. O trigo está sob risco, o trigo americano e ucraniano, o Interkill, né, que tem pouca neve e não invernou o trigo. Isso pode acontecer que o trigo vai brotar e quando vier o primeiro frio, aí vai queimar, né? Então, tem várias situações no mundo que ameaçam, vamos dizer assim, a integridade da oferta para que haja uma recuperação dos estoques. Você pode ver que não tem estoque nem de milho, o milho vai ser muito pior que a soja, talvez, porque a China vai importar 25 a 30 milhões de toneladas, já está comprando,
partir de abril começam os embarques, e os Estados Unidos destinou apenas 17 milhões e meio para os chineses. Mesmo que seja 17,5, a relação de oferta e demanda do milho é bastante apertada, tanto quanto a soja, talvez. E o trigo também tem as suas consequências, tem vivido momentos difíceis em muitos lugares do mundo, e são as três irmãs, né, ou as parelhas que eu chamo, que elas concorrem em área, espaço e de conteúdos também, têm conteúdos semelhantes e se substituem entre si. E essa pressão que há, ou essa preocupação que há sobre a oferta mundial de trigo, ela acaba, portanto, pressionando as ofertas também de soja e milho já muito ajustadas, né, Leônidas? Então, não se pode olhar só para a soja, mas temos que olhar também. O milho anda ali, né, a gente caminha junto aqui, mas a gente poucas vezes faz essa relação com o trigo também, né, o quadro global de oferta de trigo. Isso tudo vai intensificando essa inflação mundial de alimentos que temos registrado, né, Leônidas? Verdadeiramente sim, né, porque elas concorrem, né, em conteúdos, se substituem. Então, quando falta muito a soja, naturalmente que o trigo será usado como ração em substituição ao farelo, e o milho também pode ser acrescentado, que ambos têm um percentual de proteína que tem o farelo, não tanto, mas bem menor, mas se substituem também. Então não pode se separar esses três. E agora, principalmente nesse tempo que eu considero esse momento de escassez no mundo a mais ampla de todos os tempos. Porque nos anos 70, 72, 73, nós tivemos um abalo muito forte na oferta, né? Mas as relações de medidas da época eram muito inferiores às que são hoje, né? Claro. Hoje a gente tem 360 milhões de toneladas de soja no mundo. Naquele tempo eu acho que não tinha 90. Nem 90 tinha, era menos ainda. O milho é 1 bilhão e 100 e alguma coisa de toneladas, quer dizer, o trigo é 700 milhões de toneladas. Quer dizer, as medidas hoje são extremamente amplas, e até mais porque, para conseguir essa produção, o mundo está plantando muitas áreas que não eram bem aproveitadas porque tem problemas climáticos. Então o pessoal reclama que hoje tem problema de clima. Não, a natureza é a mesma. O problema é o seguinte, que as áreas agrícolas avançaram sobre regiões que não tinham uma relação adequada com relação ao clima. Leônidas, quando o senhor fala em a escassez mais ampla de todos os tempos, o senhor fala da soja ou o senhor fala dos grãos de uma forma geral? Nessa combinação dos três grãos, né? Sim. Leônidas, olhando para o outro lado da moeda, como é que o senhor vê o crescimento? A gente já sabe que a demanda tem uma curva de crescimento fortíssima. Como que é a sua análise para essa curva de crescimento, Leônidas? Falando principalmente desses três produtos, soja, milho e trigo. Cara, para cobrir esse déficit que está acontecendo agora, nós vamos levar uns 3 anos, com safras cheias. Com safras cheias, isso é importante. O crescimento é a mesma coisa quando quebra uma safra, o produtor leva 3 anos para se recuperar. Isso é assim mesmo, né? Então, para repor esses estoques, e com o avanço, né, das dietas na base de proteína animal, né, que se foram convertidas na Ásia depois de 2002, no Campeonato Mundial, e depois de 2008 na China, eles adotaram, toda a Ásia adota. A Ásia tem 4 bilhões e 400 milhões de habitantes, 63% da população mundial. Não tem como atender essa demanda adequadamente se a gente não aumentar violentamente a produção. O Brasil é o único país no mundo que ainda tem área. Os Estados Unidos não tem mais, já está vencido na área. O máximo que ele pode produzir de soja, plantar de soja lá, são 36 milhões e meio de hectares. Isso aí nos anos de maior preço da soja, que foi 12, 13, 14, os Estados Unidos não plantaram mais que 36 milhões de toneladas. Não tem mais área para plantar. O Brasil tem, mas não tem uma estrutura financeira adequada, não tem financiamento, não tem problemas de segurança jurídica, ambiental. O Brasil tem muitos problemas, né? E os nossos produtores ainda são heróis, porque não tem nenhuma cobertura de absolutamente nada. Então, o mundo vai conviver com períodos de escassez,
tem que ter tranquilidade, administrar bem isso, né? O pessoal diz assim, mas você está torcendo pelos preços altos, o mundo tem fome? Sim, cada vez tem mais. Nesses 5 anos de preços deprimidos, aumentou o número de famintos no mundo. Tem que produzir mais para o pobre se alimentar. Né? Como dizia Carlos Montesquieu, se os ricos não cometerem extravagância, os pobres estarão condenados à morte. Então nós temos que produzir mais. O mundo tem que pagar o preço para que se produza mais, para a gente conseguir alimentar essa população que está crescendo a cada dia. Vai pagar, Leones? O mundo vai pagar? Vai. Leones, como sempre, né? É muito esclarecedor trazer o senhor para momentos como esse, onde se falava tanto em preços altos, preços altos, preços altos. Os preços continuam altos, mas aí muitos produtores nos questionando, né? Os preços não iam continuar subindo. Aí a gente traz o senhor que traz essa análise muito mais profunda do que esses movimentos diários de Chicago. E é importante que a gente traga pontualmente essas análises para que as pessoas também possam enxergar mais adiante para fazer os seus planejamentos, para tomar suas decisões. Eu agradeço muito pela sua companhia, é sempre um prazer e para mim é sempre uma honra poder conversar com o senhor e aprender com o senhor ao vivo aqui com a nossa audiência. Volte sempre que quiser, o Notícias Agrícolas está sempre com as portas abertas para o senhor. Muito obrigada, Leones. Muito obrigado a você, um abraço a todos, uma boa colheita e que Deus abençoe a todos. Amém, que assim seja. Bom final de semana para o senhor, Leones. Um abraço. Um abraço. Leones Severo conosco nesta manhã de sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Excelente forma da gente encerrar a semana ou começar a terminar a semana aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente tem uma baixa acumulada aí considerável, de quase 6% essa semana, que talvez seja a maior baixa mensal aí dos últimos meses, semanal, perdão, dos últimos meses, o que é natural, os preços subiram muito e a gente trouxe o Leones justamente para confirmar essa condição, de que de fato esse movimento, né, essas baixas e essas realizações de lucros, elas são naturais. É importante a gente lembrar também que os fundos investidores estavam e estão com posições compradas recordes na soja, no milho e no trigo. E dessa forma, por que a gente diz que é natural, né? O dinheiro está ali para ser colocado no bolso, é isso que os fundos estão fazendo. Mas como os fundamentos, né, o cenário natural do mercado é esse, de termos a escassez mais ampla de todos os tempos, quando a gente combina soja, milho e trigo, obrigatoriamente os preços vão ter que voltar a subir, encontrar patamares mais altos que, enfim, provoquem este racionamento da demanda que é necessário. O consumo está crescendo num ritmo muito acelerado e, como bem concluiu o Leones aqui, o mundo vai ter que pagar para que se produza mais e haja comida para todos. Nós estamos aqui monitorando essa situação diariamente para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. As cotações continuam caindo na Bolsa de Chicago entre 26 e 31 pontos. Você vai acompanhando isso durante toda a nossa programação, todo dia aqui. Já já o Guilherme Dorigatti assume a bancada para trazer as informações do Realidades da Safra. Continue conosco.